Cleiton, acho que já podemos iniciar, então, né? Então, já vamos começar aí a nossa live. E boa noite, feito por quem já chegou, né? Boa noite a quem está presente, boa noite a quem ainda vai chegar. Essa é mais uma exibição de live dentro do projeto do GGL, Advocacia Trabalhista, de trazer conteúdos atualizados e de interesse do nosso público, dos nossos clientes, dos nossos amigos. Então, seguindo esse contexto desse projeto, pessoal, hoje trazemos o tema a respeito das locações, dos contratos de locação e das consequências na vida das pessoas, de quem depende de um contrato, seja para morar, seja para manter o seu negócio. Então, para isso, convidamos o nosso sócio, o Dr. Cleiton Germano, para trazer algumas ponderações sobre o tema. Bom, a propagação do Covid, como todos sabem, trouxe ao cenário jurídico as mais variadas questões e preocupações, entre elas as consequências geradas a partir de um eventual descumprimento de cláusulas e condições contratuais diversas. Então, buscando lançar luz para esse assunto, o Cleiton vai esclarecer algumas dúvidas, trazer algumas dicas, no sentido, no intuito de fazer com que as pessoas consigam enfrentar os problemas envolvendo os contratos de locação causados pela pandemia. Esperamos que o evento seja útil e que acrescente para aqueles que dele assistirem. Aproveitamos para pedir que os nossos seguidores, o pessoal que está chegando pela primeira vez, curta a página, compartilhe, divulgue para os seus amigos, façam um passo para que o pessoal se manifeste e coloque suas dúvidas, que dentro do possível responderemos todas elas. Então, como já adiantado, o Cleiton vai abordar o assunto e já transfiro a palavra para ele. Cleiton, por favor. Obrigado, Josevaldo. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles interessados nos mais amplos temas que nós temos trazido aqui para as nossas lives no Facebook. Já tratamos aqui de pensão alimentícia, tratamos de trabalhadores na área de saúde, qualidade de vida, e hoje estamos tratando de um assunto que tem rendido muito debate, que é a alocação de imóveis, seja comercial, seja residencial, né, por conta da pandemia. É bem sabido que desde o dia 23 de março, pelo menos aqui no estado de São Paulo, nós estamos sob decreto estadual de quarentena. Ou seja, foi determinado pelo poder público que os estabelecimentos particulares fossem fechados, até para diminuir o ritmo da contaminação pela doença, e essa quarentena se estenderá até agora, dia 31 de maio. Ou seja, nós estamos falando de mais de 60 dias de fechamentos de estabelecimentos privados comerciais. Muita gente não está trabalhando, outras pessoas que são proprietários de imóveis, proprietários de estabelecimentos comerciais, não estão faturando. Isso traz uma realidade para o mercado de locação, que é basicamente a seguinte: como eu pagarei o meu aluguel se eu não estou trabalhando ou se eu não estou faturando? Por que eu estou falando faturando e trabalhando? Trabalhando para locação residencial, para pessoa física, um autônomo, um vendedor, um advogado, um engenheiro. E para os comerciantes, aqueles que têm estabelecimentos comerciais regularmente estabelecidos. Um comerciante de roupas, calçados, móveis, como as grandes lojas varejistas que vocês têm visto por aí. Nesse cenário, pessoal, nós temos aí que colocar duas situações. Acho que a primeira situação é a seguinte: não existe um parâmetro para a situação que nós nos encontramos hoje, né? Nós não temos uma referência de como agir.
nesse momento de pandemia. Nós não conseguimos organizar a sociedade de uma maneira que, olha, vamos usar um plano A, B ou C. E nessa contextualização, todos os estudos fora do Brasil, na Europa e na China, chegaram à conclusão que o melhor seria a quarentena, o encerramento momentâneo de atividades humanas, externas, sejam comerciais, sejam lazer, para que nós não tenhamos uma taxa de contágio tão grande. Bom, vamos lá. Os impactos na vida econômica da população em geral são absolutamente presumíveis, né? Muitas pessoas já perderam empregos, outras estão aguardando em casa, outras sofrerão redução de salários e, por sua vez, as empresas sofreram uma queda abrupta de faturamento. Algumas dessas empresas, inclusive, já cogitam processos de recuperação judicial, falência, que isso é outra questão. Mas qual que é a importância disso? Diante de um drama desse, diante de um estado, não posso dizer outra palavra que não de calamidade, nós temos agora que aprender e reaprender a negociação, a arte da negociação. Nós teremos que voltar a conversar com os nossos locatários, com os nossos locadores, nós teremos que sentar na mesa e estipular novos termos para os contratos. Falo muito isso para todos os clientes que têm nos consultados, que não existe legislação, é uma coisa importantíssima. O que existe hoje é um projeto de lei não aprovado, não sancionado pelo presidente. Esse projeto de lei saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado fez algumas alterações, devolveu para a Câmara dos Deputados, e até hoje isso não tem andado. Desde 30 de abril que isso está na Câmara dos Deputados, sem projeção para a votação do projeto de lei, e sem projeção, inclusive, de aprovação para mandar isso para a sanção presidencial. O que eu quero dizer com isso? Não existe legislação que dê carência, que determine pagar menos aluguel, ou que determine não pagar aluguel por um prazo. Isso é construção da negociação entre as partes ou da intervenção pelo Poder Judiciário, com ações judiciais para que isso seja resolvido, tá? É importante a gente levar em consideração que o Judiciário vai fazer essa interpretação analisando todo um conjunto de leis, tá? Hoje, as leis que regem a locação comerciais e residenciais é a Lei de Locação, a 8.245. Fora isso, temos uma regra muito específica, com detalhes muito específicos para lojistas de shopping, mas que tem sofrido também, sobretudo porque os shoppings estão fechados, tem sofrido também os efeitos da pandemia, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente que são todos os princípios, é toda uma cadeia lógica de pensamento que vai levar isso ao judiciário para dizer, olha, juiz, eu não tenho condição de pagar o aluguel porque eu estou com a minha loja fechada há quase 60 dias. E, nesse sentido, uma coisa que eu tenho dito aos clientes e sempre informado ao público é que não existe determinação para suspensão de aluguel. O que eu quero dizer? Salvo algumas exceções que são decisões judiciais raras, nenhum juiz está dizendo, você não deve pagar aluguel. O que os juízes estão concedendo na justiça, através de liminares, de tutelas, são decisões que determinam redução do valor do aluguel. Pagamento diferenciado do aluguel, por exemplo, quem é lojista de shopping sabe bem, paga uma taxa condominial, paga um valor a título de aluguel, paga taxa de marketing. Tem juiz que está suspendendo a taxa condominial e a de marketing, diminuindo o valor da locação, mas dizendo, pague alguma coisa. Nós não podemos esquecer que muitas pessoas também são locadores, ou seja, são proprietários de imóveis. E nós não podemos esquecer que essas pessoas também têm necessidade de receber o aluguel. A gente está falando de shopping, que são poderosos grupos econômicos, mas eu posso estar falando do seu João, que aluga
um quarto, sala e cozinha no fundo da casa dele. E aqueles 700, 800 mil reais de aluguel são extremamente importantes para ele. Então, é importante que nós tenhamos, que todos nós pensemos de uma maneira coletiva, social. E o que eu quero dizer com isso? Que há necessidade a sociedade voltar a negociar. O dono do imóvel e o inquilino precisam sentar e conversar. Nós precisamos, novamente, aprender a conversar com a outra parte. É importante também dizer que os contratos de locação continuam vigentes em todas as suas cláusulas, tá? Inclusive, quero deixar bem claro que isso já falei hoje pela manhã com 2 ou 3 clientes, que não existe determinação legal para parar de pagar o aluguel, nem do locador negociar. Mas o melhor a fazer é entrar em contato com o proprietário do imóvel, tentar uma negociação com ele e dividir aluguel, reduzir, criar negociação, uma situação para que haja um desconto, né? É importante também dizer que muitas pessoas nesse momento tendem a dizer o seguinte: olha, eu não vou fazer nada, eu vou esperar para ver. Gente, a pandemia aqui em São Paulo, o nosso decreto de quarentena é de 23 de março. O governo federal começou a pensar em salvar a economia com a concessão do auxílio emergencial e tudo mais em meados de abril. Nós estamos no dia 12 de maio e até agora não tem uma legislação para tratar das pessoas que pagam aluguel. Se vocês imaginarem que vai sair uma lei que vai resolver os problemas de vocês, até lá vocês já vão ter 1, 2, 3 meses de aluguéis acumulados e sem possibilidade de entrar num acordo. Então, é importante que, nesse momento, você não deixe na mão do judiciário, você não deixe na mão do legislativo, dos deputados, dos senadores, a decisão sobre a sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Procure o proprietário do imóvel, chame-o para negociar, diga que não pode pagar o aluguel todo. Olha, eu pago 3 mil de aluguel, está muito difícil, minha loja está fechada, não estou faturando, mas me disponho aqui a pagar R$1.000. E esses outros 2 mil, vamos negociando ao final do contrato, diluem algumas vezes. O que é importante agora é colocar na cabeça que é um período de negociação, de rediscussão das cláusulas, não digo de redigir novas cláusulas, de fazer um contrato novo, mas de rediscutir esse momento, que é a questão do pagamento do aluguel, né? Uma última observação, só para a gente avançar e não tornar a live cansativa, é importante deixar claro que, infelizmente, quando não existe disponibilidade de uma parte negociar, nós temos que procurar alguém que nos ouça, e esse alguém é o judiciário. Então, existem algumas conversas que eu tenho acompanhado, algumas notícias, e eu gostaria de fazer alguns alertas rápidos. Primeiro, é importante nós termos em mente que o judiciário, ele não tem dado nenhuma decisão de suspensão absoluta de aluguel. Essas decisões, que às vezes aparecem uma ou outra na mídia, são exceções. Pelo que eu pesquisei hoje à tarde, até estudando para a live, pelo menos em 30 decisões sobre aluguéis, pelo menos em 20, o que existe é determinação de redução de pagamento de aluguel. Não existe determinação de suspensão de aluguel. Tá? No aluguel residencial, a determinação é de redução de aluguel, mas mantendo o pagamento do condomínio. Os serviços condominiais, ao contrário do que se pensa, eles estão muito mais utilizados. Porque se a pessoa está em casa, se ela saía de manhã e voltava só à noite, às vezes ela sai 3, 4 vezes por dia, então ela usa o elevador, né? Existem mais pessoas no prédio, então aqueles prédios que têm utilização de água conjunta ou luz rateada também, existe um consumo maior de água, de luz. Então, isso é importante deixar claro, existe aí uma diferenciação entre a locação residencial e a comercial nesse sentido.
Num primeiro momento, são esses os pontos que eu gostaria de abordar. E aí a gente vai conversando e trazendo mais elementos para o nosso debate. Perfeito, Cleiton. Obrigado. Pessoal, dois recadinhos antes da gente prosseguir. O primeiro é que vamos disponibilizar um e-book que produzimos sobre esse tema para os nossos internautas. Então, o pessoal que nos acompanha, pessoal que se cadastrou através da plataforma do Simpla, vai receber um material com algumas dicas, uma abordagem com algumas dicas sobre o assunto locação, tá? Então, não se preocupem que todo mundo que tiver interesse, quem se cadastrou vai receber através já está no nosso cadastro. Para o pessoal que não se cadastrou, pode, se quiser, deixar o e-mail nos comentários, que até amanhã enviaremos para todo mundo, ok? Então, esse era o primeiro recado. O segundo é que nos próximos dias vamos produzir 2 lives com temas semelhantes a esse. Uma é sobre assuntos ligados a condomínio. Então, o pessoal que mora em condomínio, que paga condomínio, que está vivendo esse drama de não conseguir pagar suas dívidas condominiais, nos acompanhem, que vamos trazer algumas ideias, algumas dicas, alguns aconselhamentos, e de maneira que pode ser útil para alguém. Okay? O outro tema que pretendemos trazer para tratar sobre mensalidades escolares. Então, as mães, os pais que têm seus filhos em escolas particulares, o pessoal que está no ensino superior, em faculdade, e que não está conseguindo pagar as mensalidades, ou mesmo com essa migração do ensino presencial para o ensino virtual, não faz muito sentido, né, a pessoa continuar pagando a mesma mensalidade. Então, esse tema e o do condomínio, resolvemos divulgar aqui durante a nossa apresentação para aqueles que têm interesse em acompanhar. Então, nos próximos dias, faremos a divulgação nos nossos canais e convidamos a todos a participar, ok? Cleiton, temos recebido, nos últimos dias, por ocasião do planejamento dessa live, muitas dúvidas, e resolvemos selecionar algumas delas para trazer aqui no evento, e para que você possa fazer uma abordagem delas, enfim, que a dúvida de um serve para todos. Então, eu vou trazer algumas selecionadas, e aí você expõe o seu ponto de vista e o que você pensa sobre como esclarecer o público sobre isso. Bom, a primeira é a seguinte: quanto aos estabelecimentos que tiveram que fechar as portas temporariamente por determinação legal, isso justificaria o não pagamento do aluguel? Quem tem que pagar o aluguel, nesse caso, é o governo? Boa pergunta, excelente pergunta, porque é uma pergunta muito recorrente que nós recebemos aqui no escritório. Bom, vamos lá, gente. Antes de 23 de março, o mundo era todos trabalhavam livremente, andavam pelas ruas, tomavam transporte público, e depois do dia 23/3, o mundo mudou, tá? Nós tivemos decretos de quarentena, alguns estados passando por lockdown, como Maranhão, como Pará, e a partir desse momento as pessoas não podem mais andar e ficam em casa e trabalham de casa quem consegue, quem não consegue é da linha de frente para combate ao vírus, vai trabalhar nos hospitais, enfim, alguma atividade essencial, e a grande maioria está aguardando em casa. Bom, as empresas estão fechadas, com seu faturamento parado, devido a um decreto de quarentena. Há quem diga que isso representa fato do príncipe. O que é isso? Eu vou traduzir muito rapidamente, porque não quero me alongar muito nesses assuntos, porque acho que não cabe aqui. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado, por meio de uma atitude tal, impede que o particular desenvolva sua atividade, e a partir desse momento, a grosso modo, o Estado seria responsável pelo pagamento, pelo faturamento, ou de alguma forma pelo ressarcimento do prejuízo que essa pessoa teve.
Agora vamos dividir isso, vamos fatiar isso para a gente entender. É um fato superveniente, é uma coisa muito maior do que a vontade do comerciante de abrir? Sim, é. Decreto de pandemia, de quarentena, é. É obrigação do Estado fazer esse reembolso, essa indenização ao comerciante? Sinceramente, vai depender muito dos tribunais, e já existem 2 decisões que eu peguei hoje à tarde, bem fresquinhas, aqui de São Paulo, que dizem que não é responsabilidade do Estado. Né? Até para o Estado é considerado um fato superveniente, porque é muito superior ao projeto, à proposta, ao planejamento do Estado isso. É óbvio que isso é discutível, é de se levar aos tribunais, mas num primeiro momento eu tenho orientado os nossos clientes a muita calma, muito bom senso nisso. Para caracterização de responsabilidade pelo ente público, pelo Estado, para que ele pague o seu, aspas, aluguel, para que ele repare esse prejuízo que você teve, isso vai ter que passar pela mão do judiciário. E o judiciário, num primeiro momento, não tem entendido isso como um fato superveniente. Ele entende que o decreto de pandemia dá direito à redução da locação, mas ele não entende que o Estado deve indenizar o comerciante. São coisas diferentes. A razão é a mesma, mas são coisas absolutamente diferentes. Nesse sentido, é preciso muito cuidado. Ok. Cleiton, se o inquilino não tem de maneira nenhuma como pagar, ele deve ir diretamente ao judiciário ou tem ou ele deve buscar uma outra alternativa antes disso? Bom, gente, até por uma questão de princípios, a razão de existir do escritório é uma razão, uma delas é a porta aberta para negociação, para conversa. Nós ouvimos a todas as pessoas, conversamos com todo mundo e sempre procuramos o melhor para os nossos clientes, tendo dentro dos nossos corações o objetivo de levar uma solução ao cliente dentro daquilo que ele quer. E a negociação é uma delas. Falando especificamente da locação de imóveis residenciais e comerciais, as partes têm que negociar. É o momento das pessoas, quem paga para a imobiliária, conversar com a imobiliária, quem paga direto para o proprietário, conversar com o proprietário, estipular como isso vai ser feito, se vai dividir, se vai parcelar, se vai pagar na frente, se vai pagar metade agora e metade no final do contrato, enfim. O que nós temos feito aqui no escritório é participado de muitas negociações com redução de aluguel momentânea. Não estou dizendo que a isenção é redução momentânea e a diferença pagar lá na frente, mais para frente. E, enfim, o caminho agora é a da negociação ampla. Você tem que tentar conversar. Ele não me atende. Você manda e-mail, você liga, você troca mensagem de WhatsApp. O judiciário deve ser o último caminho de busca da população para resolver esse problema. Por quê? Por 3 motivos. Tempo, dinheiro e volume. Uma ação judicial vai levar um tempo, pode não ser muito, mas 6 meses para qualquer pessoa é muito. Para o judiciário não é. Mas se você tiver que esperar 6 meses por uma resposta, muitas vezes seu comércio já fechou. Certo. Dinheiro, porque as empresas precisam pagar custas na justiça, né? E o resultado prático, muitas vezes da mão do juiz vai sair uma decisão que não agrade a nenhuma das partes. Ok. Bom, daí nós temos 2 consequências. Uma é o acordo ser viável, outra é o acordo não ser viável. Se o acordo é viável, tem algum procedimento que você tem para orientar o pessoal que nos assiste? Para fazer uma negociação, você diz? Não, após a negociação, o procedimento de documentação, eu digo. Como eu coloco no papel, como é que eu me garanto que aquele acordo vai ter validade? Vamos lá. Fiz um acordo com o proprietário do imóvel, com a imobiliária, aceitaram, está tudo certo. Você já tem um contrato. Você vai fazer um aditivo a esse contrato.
dizendo o seguinte, que fulano e beltrano entraram em acordo referente aos aluguéis do período tal a tal, para pagamento de tal forma. O aluguel que era de 3 mil será pago R$ 1.000 nos meses de março, abril, maio, junho, julho, e após a diferença para os 3 mil serão divididas em 10 parcelas, pagas dentro de cada mês, junto com o aluguel do mês corrente. O que eu quero dizer com isso? Documentação é importante, sim. Quem tem contrato deve fazer aditivo contratual. Quem não tem contrato, ou quem está com contrato vencido, deve considerar uma troca de mensagens de WhatsApp, e-mails, eventualmente notificação, que basicamente um telegrama, uma carta, alguma coisa assim, comprovando que a pessoa recebeu, né? Ou até mesmo uma notificação de cartório, que eu acho extremamente dispensável. Acho que no mundo de hoje as pessoas conseguem se resolver muito bem com um e-mail, com um aditivo ao contrato assinado pelas partes. E lembrando, se você fizer algum acordo que você locador, locatário, que tem contrato de locação vigente, você fez algum acordo que trate sobre pagamento, você tem que levar ao conhecimento do fiador, se você tiver fiador, e o fiador deve assinar, ok? É importantíssimo isso, senão você pode perder essa fiança, você pode perder essa garantia. O fiador deve assinar. Ah, eu não tenho fiador, eu tenho o seguro fiança. Fale com a seguradora a esse respeito. Explique para eles a situação, provavelmente as seguradoras já estão preparadas para isso, elas vão te orientar. Geralmente elas mandam um manualzinho com algumas cláusulas a esse respeito. Cleiton, se o aditivo contratual ou o acordo não é possível uma das partes assinar, porque o locador está morando fora do Brasil, tem uma opção para viabilizar esse acordo sem essa assinatura? Olha, aí eu acho que a gente vai ter que se valer de uma coisa muito clara no direito contratual brasileiro, que é a boa-fé. A pessoa não pode assinar o contrato, mas ela concorda com aquilo? Faça um e-mail, ponha no corpo do e-mail tudo que vocês negociaram e peça o de acordo da pessoa expresso. E pede para a pessoa escrever assim: eu, Cleiton Germano, estou de acordo com o e-mail enviado por fulano de tal. Ponto. Para mim, isso serviria como assinatura. Lembrando que para o judiciário, claro que existe uma formalidade, assinatura, reconhecimento de firma e tudo mais, mas para o judiciário, mensagens de WhatsApp já estão sendo válidas como meio de prova, documentos assinados por aplicativos já estão valendo como meio de prova. Então, a formalidade é importante, mas na falta de uma assinatura física, a gente pode considerar uma troca de e-mail, uma mensagem de WhatsApp, até um telegrama dizendo ok, de acordo, pode servir como prova de que aquela pessoa concordou com aquilo que vocês negociaram. Certo. Naqueles casos, sobretudo em contratos comerciais, em que o locatário renunciou ao direito de revisão do contrato, para efeito de acordo, é possível? Ele tem direito de discutir, de pedir revisão no contexto da pandemia? Ou você acha inviável? Sim, tem possibilidade de pedir revisão, sim. E acredito que nesse contexto da pandemia, até eventuais renúncias a direitos que foram feitos lá atrás não levavam em consideração situações excepcionalíssimas como a pandemia. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Quando você assinou o contrato, você renunciou ao direito de discutir uma revisão contratual. Porque você achava que o comércio ia bem, que você ia conseguir faturar e que você ia conseguir pagar pelo ponto comercial. Ninguém no planeta inteiro imaginava que a Itália, por exemplo, ia passar praticamente 75 dias fechada. A Espanha, perto disso, né? Os Estados Unidos, Nova York, isso. E nós já estamos há 60, quase 70 dias. Aliás, vamos entrar em 60 dias, né? O que eu quero dizer com isso? Essas situações excepcionais, elas merecem um cuidado excepcional. Eu abri mão da revisão, mas agora a pandemia me impede de trabalhar e eu vivo de vendas. Eu vendo produtos de R$ 1,99. Sem isso, eu não consigo manter a minha loja. O que eu faço?
Eu não vou discutir a revisão? Não, você vai. O juiz, ele não vai permitir uma revisão contratual, por exemplo, se você falasse assim, olha, as vendas caíram. Agora, as vendas foram interrompidas por uma doença gravíssima que abalou o planeta inteiro, com certeza é uma situação excepcional, que cabe revisão pelo judiciário, inclusive a lei que foi aprovada há algum tempo atrás, a lei da liberdade econômica, ela diz exatamente isso, que as partes têm liberdade para contratar do jeito que elas quiserem, mas revisões de discussões contratuais são permitidas dentro do caráter da excepcionalidade, ou seja, daquilo que não é normal, daquilo que não é habitual, daquilo que não é previsível. Certo. Uma outra dúvida muito comum diz respeito ao pessoal que prestou caução, ou seja, aquele inquilino que adiantou 3 meses de aluguel, e agora ele quer se valer desse recurso para tentar abater esse momento mais difícil, para superar esse momento, esses 2, 3 meses mais rigorosos. Dá para fazer uma negociação com base nesse recurso da caução? Entendo que sim. Inclusive, nós fizemos uma no escritório, intermediamos uma no escritório, orientando as partes, claro, mas entendo que sim. O que é a caução? A caução é uma garantia de X meses do aluguel por conta de algum problema, seja a falta de pagamento, seja a devolução do imóvel com danos, seja algum dano causado pelo inquilino naquele momento, que não seja na devolução do imóvel. A caução, ela pode ser utilizada dentro de uma negociação entre as partes, e eu entendo que se as partes convencionarem, se as partes conversarem e se ajustarem a esse respeito, eu entendo que as partes podem, inclusive, definir um período para renovação da caução. O que eu quero dizer? Usei a caução para os meses de maio, junho e julho. Não tem mais garantia contratual em tese. Mas eu me combino com o proprietário do imóvel que em 30 dias eu vou depositar uma nova caução. Isso as partes podem contratar sem problema algum. Entendo eu que existe uma liberdade de contratação, sempre levando em conta o poder da negociação, o poder de ouvir e o poder de falar, sendo recebida na sua fala e ouvindo sinceramente a outra pessoa que conversa com você. A negociação vai ser a chave para que muitas pessoas saiam dessa situação terrível aí gerada pela pandemia. Ok. No caso do tratamento que se dá às negociações, existe alguma forma de negociar diferente do caso do inquilino que mora numa residência para o inquilino que tem uma loja? Tem uma forma de negociar diferente para um caso ou para outro? Vamos lá. Negociação em si, eu digo que é uma habilidade que serve para tudo. Então, dentro dos contratos de locação, a negociação ela vai funcionar no direito para locação residencial e comercial. Cada contrato é um contrato. Eles devem ser analisados pelo seu advogado, ele vai verificar a viabilidade de negociação, caminhos para negociação, mas não existe nenhuma particularidade, não existe nada que diferencie uma locação residencial ou comercial para efeitos de negociação. Nos dois casos, as partes podem sentar na mesa e falar, olha, isso não está bom. Olha, eu estou fechado há 60 dias. Olha, eu não trabalho há 60 dias. Eu preciso de um prazo. Eu preciso pagar esse aluguel de maneira fracionada, dividida. Como vamos fazer? E aí as partes se ajustam, sem problema algum. Ok. Superado esse item da tentativa de acordo, bom, suponhamos que a pessoa não conseguiu fechar acordo com o seu locador, ou o seu locador não conseguiu entrar num consenso com o seu locatário, com o seu inquilino. Nessa situação, esgotaram-se as possibilidades de negociar, não tem jeito. Qual é a saída? Bom, a saída deveria ser sempre a conversa, mas se as partes não conseguiram entrar num acordo, você vai correr para o judiciário. E aí você vai levar ao judiciário, pelo seu advogado, algumas teses para que o juiz aprecie
e para que o juiz leve em consideração tudo isso que vocês estão passando. Então, vamos lá. Exemplo, o lojista que está de portas fechadas há 60 dias, não vende nenhuma camiseta, porque ele está cumprindo a quarentena rigorosamente, não consegue faturar e as economias da empresa, enfim, já foram consumidas. Ele não pode pagar mais nada. Ele baixou as portas porque ele quis? Não. Era previsto que isso ia acontecer? Também não. Ele poderia, nos sonhos mais sombrios dele, imaginar que isso aconteceria? Não. Então, é um fato imprevisto, não é? É o que a gente chama de teoria da imprevisão. Não existe uma previsibilidade legal ou imaginária, ou, em último caso, que a pessoa se resguardasse para isso. Outra tese também que pode ser levada é a da onerosidade excessiva. O que eu quero dizer com isso? Não vou dizer se é justo ou injusto, mas eu vou deixar a frase construída da seguinte maneira. O que você acha de uma pessoa que, de portas fechadas e sem vender, tem que pagar 3 mil reais, tirando dinheiro sabe-se lá de onde, e outra pessoa que vai receber esses 3 mil reais sem se importar se a outra pessoa vai ter um custo muito mais alto para isso? Se ela vai ter prejuízos terríveis para pagar esse aluguel ou coisas do tipo. Essa onerosidade excessiva, o contrato ele passa a ser muito oneroso para uma das partes. Eu fiz o meu planejamento faturando 15 mil reais por mês, pagando 3 de aluguel. De repente, acontece a pandemia, eu não faturo nada e tenho que pagar os mesmos 3 mil. O contrato está muito pesado para mim. Posso rever o contrato? Posso rever o contrato. Sobretudo considerando aí as discussões que estão sendo levadas por conta da pandemia, né? Vamos rediscutir? Vamos tentar rediscutir. Eu tenho um entendimento meu, pessoal, de que a revisão contratual é o último caminho de conversa entre as partes. Não acho que a pandemia seja motivo de pegar o contrato e revisar ou até mesmo resolver, rescindir o contrato, exceto raríssimas exceções. Eu acho que são casos de reequilibrar o contrato. Se o contrato está assim para as partes, né, a gente tem que voltar o contrato a ficar assim, não é? Para isso, você existem mecanismos legais, você vai precisar, sim, que um juiz entre nessa discussão, que ele analise o ponto de vista de A e de B e tente reequilibrar o contrato. Ah, não deu para reequilibrar. Vamos ver aí o que fazer. Vai resolver? Vai extinguir o contrato? Não sei. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que preservar um pouco do direito contratual para o locador e para o locatário e trabalhar em técnicas, trabalhar em habilidades que envolvam negociação, que envolvam as teses que já existem no direito civil, no direito contratual, para não acabar com o contrato, mas para reequilibrá-lo. Ok. Bom, deixar em aberto a possibilidade do pessoal nos fazer perguntas. Caso alguma não seja, que eventualmente seja feita nesse tempo, caso não consigamos responder durante a live, serão respondidas logo depois, ok, pessoal? Cleiton, aproveito já para... Como essa live ela tem um objetivo de ser um pouco mais enxuta, mais curta, já vou passar a palavra para você para as suas considerações finais. Então, reiterando que o pessoal pode fazer suas perguntas e lembrando também, mais uma vez, dos nossos próximos encontros, com os próximos temas, de alguma maneira relacionados com a dificuldade da população em cumprir com suas obrigações contratuais nesse momento, de sobreviver. Então, as próximas, queremos falar com o pessoal que tem interesse em assunto de condomínio, pessoal que tem interesse em mensalidade escolar. Falaremos também, provavelmente, nessa quinta, sobre assuntos ligados aos contratos de trabalho, ao assunto polêmico da suspensão, da redução de jornada e salário. Tem muito trabalhador aí com problema, com muita dificuldade de enfrentar. Então, traremos mais esse tema também para brindar ao nosso público.
O e-book, então, será disponibilizado até amanhã para aqueles que se cadastraram e para aqueles que colocarem o seu e-mail nos comentários, tá? Então, Cleiton, faça as suas considerações finais. E, eu só quero reiterar aquilo que você falou. Que eu também penso igual. A negociação é a saída. Não dá para colocar tudo nas mãos do Poder Judiciário. Os juízes não resolvem tudo. Cada vez mais agora, teremos que buscar medidas alternativas. Então, mas isso significa que eu tenho que fazer as coisas por conta, eu tenho que despejar meu inquilino, eu tenho que fazer... Não, não é isso. Eu tenho que colocar no contrato que eu vou demitir um trabalhador por força maior, ou eu vou despejar o inquilino, ou eu vou manter o valor do aluguel porque eu não aceito força maior, porque eu não concordo com isso, porque a propriedade é minha. Não, gente, não é assim. Tudo tem que circular em torno do princípio da solidariedade nesse momento. Então, claro, você é dono do seu imóvel? Mas você precisa considerar que se você despejar o seu inquilino agora, você não vai ter outro inquilino a curto prazo. Então, você vai ter prejuízo também. Então, assim, é importante que todo mundo, por mais que esse momento seja de muita ansiedade, seja deprimente, seja de muito adoecimento, seja de muito conflito, um momento muito conturbado, que as pessoas reflitam e tentem encontrar saídas através da palavra, do diálogo. Então, eu reitero o que o Cleiton colocou, muito pertinente. Nosso escritório trabalha muito firme nesse propósito de, antes de entrar com uma medida judicial, orientar as pessoas a conversarem. Então, é isso que a gente quer deixar como a imagem desse encontro, de que tentem resolver por vias alternativas. Se você entra com uma ação, você vai ter custos de diversas ordens e pode não resolver o problema. Em último caso, se não tiver jeito, tem que aderir, tem que procurar o juiz mesmo para ele decidir. Mas quando o conflito tiver uma possibilidade de resolução por outra via, busquem essa outra via, tá? Então, Cleiton, a palavra. Tá, eu vi aqui no chat uma pergunta da Melzinha, perguntando como funciona a ordem de despejo durante a pandemia. Eu vou responder a dela e já faço as considerações finais. Okay. Bom, Melzinha, boa noite para você, querida. Bom, os processos estão funcionando? O fórum tem trabalhado? Sim. Aqui em São Paulo, os juízes estão trabalhando de casa, então os advogados estão entrando com novos processos na justiça, sim. Os juízes estão decretando as ordens de despejo? Eu observei hoje, numa pesquisa para a nossa live, que os juízes têm decretado as ordens de despejo, porém, eles não estão determinando as intimações pelo oficial de justiça, porque os oficiais de justiça estão também de quarentena. São seres humanos, eles precisam ir até os imóveis, então eles não podem cumprir as ordens. Mas sim, as ações de despejo estão sendo propostas, as ações de despejo existem e os juízes têm acatado. Eu acho que, só para a gente deixar claro uma coisa, a legislação, a lei do inquilinato, ela está sendo discutida no Congresso, uma alteração por conta da pandemia. E o que diz a lei? Que os proprietários dos imóveis residenciais, os inquilinos, os locatários residenciais que sofrerem alteração econômica, né, eles poderão suspender o pagamento total ou parcialmente dos aluguéis vencíveis de 20 de março até 30 de outubro de 2020, tá? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que nesse período as pessoas poderiam suspender os pagamentos e aí pagariam esses aluguéis ao final, mais para frente, após outubro, com juros, com correção, certo? E de maneira parcelada. Essa lei ainda não foi aprovada no Congresso, então não está valendo. Por isso, continua valendo a boa e velha lei de locação. Não pagou 1 mês, 2, 3, seja lá quanto for, com 1 mês já dá ação de despejo. Mas não pagou 2, 3 meses, o locador tem direito de ir atrás dos seus direitos, o dono do imóvel, e entrar na justiça, né?
E sobre as minhas considerações finais, quero agradecer a presença de todos, espero ter respondido às dúvidas iniciais de todo mundo. Essa live não tem um objetivo de ser uma palestra profunda, uma aula sobre direito da locação, seja para residência, seja para comércio. Na verdade, as nossas lives são e serão todas construídas para passar a informação ao público, para divulgar o conhecimento às pessoas e para levar às pessoas informações que muitas vezes ficam truncadas. A gente vive numa época de fake news, de grupos de WhatsApp que passam mensagens malucas, né? E a gente está trazendo aqui as mensagens, as notícias, as informações jurídicas mais fresquinhas para vocês, com o maior conteúdo possível e dentro daquilo que é a realidade do que a gente enfrenta nos tribunais, tá? É um agradecimento que eu faço a vocês. Deixo claro que quem se inscreveu lá no site do Simpla, pedindo se inscreveu pedindo ingresso na nossa live, ou quem deixar o e-mail aí no chat do Facebook, vai receber um exemplar do nosso e-book. São algumas páginas aí, é mais ou menos um resumo do que eu falei aqui, dando um guia para como a pessoa vai se encaixar nas situações, tá? E quero deixar claro aqui que isso é uma mensagem direcionada para os locadores aí, para quem é proprietário de imóvel, que proprietário de imóvel esteja aberto à negociação. Inquilino comercial esteja aberto à negociação. Negociação não é a vontade de nenhuma das partes. É a soma de vontade de todas as partes que chegam a um resultado só. O que eu quero dizer? Se todo mundo cede um pouquinho, vocês chegam a um melhor resultado. Se ninguém ceder, você vai deixar a decisão na mão do judiciário, e o judiciário muitas vezes vai dar uma decisão que não vai agradar ninguém. Então é importante isso. Locatários de shopping, são centros específicos. Existem saídas para vocês. É importante que vocês tenham em mente que existe a AOSHOP, a Associação dos Lojistas de Shopping, que deveria agir em favor dos lojistas, mas aqui em São Paulo não sei como está sendo tratado isso. Eu tenho visto muito lojista aí correndo desesperado por conta. Vocês conseguem resolver isso, tá? Quem não conseguir auxílio da AOSHOP vai ter que ir para os caminhos ordinários, entrar com uma ação judicial, discutir no judiciário, cada um por si. Inquilino, locatário residencial, a mesma coisa, o dono do imóvel não quer conversar, a gente vai ter que correr na justiça e tentar fazer essa conversa acontecer por lá. E os locatários de comércio de rua, ou pequenos polos comerciais, a mesma coisa. O importante é que as pessoas estejam dispostas a querer negociar. E quando eu digo querer negociar, gente, eu quero dizer uma negociação saudável, uma negociação que carregue boa fé para as duas partes, uma negociação produtiva. Eu, às vezes, recebo aqui contatos da pessoa falando, olha, o meu inquilino quer negociar, o aluguel dele é de 10 mil, ele quer pagar 500 reais. Gente, não é assim. A gente tem que levar em consideração que tem gente que vive do aluguel. Para muitos proprietários, aquele é o único aluguel. Então, é justo eu dizer, olha, está suspenso o seu aluguel? Não, não é. De outro lado, às vezes a pessoa trabalha e só tem aquele trabalho para pagar o aluguel. Então, ela também precisa ser respeitada. Eu acho que nesse momento de pandemia, pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que todos nós estamos num raro momento da humanidade, estamos todos do mesmo lado, brigando pela vida. Né? Ninguém vai sair mais rico dessa situação, a pandemia vai empobrecer a todos nós e o mundo vai mudar. Enquanto não tiver cura para o Covid-19, os comércios não vão abrir como antigamente. Aquelas promoções de lojas lotadas não vão mais existir. Bares, restaurantes, academias, shoppings, provavelmente serão um dos últimos pontos de comércio que vão abrir, e ainda assim com regras. Então, vamos ter em mente que nós precisaremos passar por essa pandemia e reaprender a conversar, reaprender a discutir, reaprender a dialogar. A negociação vai ser a chave do futuro, daqui para frente, não só no direito contratual, no direito locatício, no direito das locações, mas falo também no direito de família,
nas relações de consumidor, em todas as outras áreas, até na área de especialidade do escritório, que é o direito do trabalho. Quero deixar aí um abraço para todos, uma boa noite, espero ter contribuído levando informações, a gente, nesse nosso bate-bola aqui, por pouco menos de 1 hora. Obrigado, Cleiton. Então, quero, em nome do GGL Advogados, quero agradecer a presença dos internautas, de todo mundo que nos acompanhou até aqui, agradecer a quem tem nos acompanhado desde o primeiro encontro, desde a primeira live, há quase um mês, esclarecer e relembrar que estamos presentes, além do Facebook, no Instagram, temos um recém-lançado canal no YouTube, que é o Gueiro Germano Treinamentos Jurídicos, estamos no WhatsApp, e, enfim, informar também que teremos outras lives, aliás, reiterar que teremos outras lives. Essa semana teremos mais uma na quinta-feira, divulgaremos amanhã, e teremos mais 2 na próxima semana. Pedir ainda que enviem dicas de pautas, caso tenham interesse, aquele assunto eu tenho muita dúvida, minha família não consegue resolver, gostaria que alguém me esclarecesse, eu entro na internet, não consigo tirar minhas dúvidas, não consigo esclarecer um assunto muito importante, muito urgente, manda dica para a gente, que a gente cria uma live, um evento específico para falar desse assunto. Esclareço também e reforço que o nosso escritório GGL continua trabalhando assiduamente na forma online, né, por óbvio, porque não podemos trabalhar com o escritório aberto, então trabalhamos no momento 100% online, então os trabalhos estão todos na ativa, continuamos firmes e fortes, toda a equipe trabalhando home office, então, pessoal que tem dúvida, pessoal que está querendo negociar, pessoal que está querendo entrar com uma ação para discutir um direito do qual está sendo lesado, procura a gente também. Ok, pessoal? Então, agradeço a todos mais uma vez, desejo a todos uma ótima noite e muito obrigado. Só rapidinho, só para aproveitando o gancho do Josevaldo. Pessoal, para você que é nosso cliente, para você que quer entrar em contato conosco, nós temos os nossos canais de atendimento em todas as redes sociais, nós temos telefones e tudo mais. É importante deixar claro para os nossos clientes que o escritório está aberto e trabalhando. Não é porque não existe aí um atendimento físico que nós não iremos atender. Nós já estamos aí ensinando alguns clientes aos poucos a utilizar a ferramenta do WhatsApp com vídeo. Se a pessoa quer falar com o advogado, quer olhar para o advogado, fala pelo telefone. É a mesma coisa que pessoalmente. Os documentos, nós usamos serviço de motoboy, de digitalização, até correio para buscar documentos. Então, assim, não deixe de buscar os seus direitos trabalhistas, cíveis, de qualquer outra natureza, por conta disso. Eu quero lembrar que a pandemia, ela fez com que todos nós fiquemos dentro de casa, mas o calendário continua correndo. O que eu quero dizer? Se você tem prazo para entrar com alguma ação judicial e você não está fazendo nada, cuidado com a prescrição. Você pode perder o seu direito. Por que eu estou falando isso? Porque os tribunais estão funcionando, os processos são eletrônicos. Quem tinha processo em papel, continua em papel. Mas hoje, quase 100% do país trabalha com processo eletrônico, ou seja, é tudo no computador. Se você deixar para lá e falar, depois da pandemia eu vou resolver, quando você voltar, pode ser que você não tenha mais direito para resolver nada. Tá bom? Forte abraço para todos. Obrigado, pessoal. Até mais.